E o Sempre Bem de hoje vai falar sobre reprodução humana. Vamos tirar todas as suas dúvidas sobre a idade reprodutiva do homem e da mulher. Quer engravidar? No programa de hoje vamos falar das possibilidades de gestação por meio de alguns métodos, como a fertilização e a inseminação. Também vamos mostrar quais os fatores que afetam a fertilidade masculina e feminina. Vamos saber os mitos e verdades sobre os métodos contraceptivos, além de descobrir como eles agem no organismo e a sua eficácia. E ainda tirar todas as dúvidas sobre a menstruação. O programa Sempre Bem está só começando. Querido rosto, me desculpe. Eu não tenho cuidado muito de você, né? Tô sempre usando base, blush. Tudo lindo, amo. Mas agora eu sei, só maquiagem não dá, né? Você precisa ser hidratado todos os dias. Novo Nivea Creme Facial. Hidrata sem aquela sensação oleosa e deixa sua pele linda. Prometido. Agora eu vou cuidar de você sempre. Com amor, eu. Seu abraço traz segurança e proteção até de ponta cabeça. O abraço Huggies se ajusta a qualquer movimento, trazendo conforto para todas as brincadeiras. Huggies Supreme Care Fralda Roupinha. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Sempre Bem desse domingo. E o programa de hoje é sobre reprodução humana. A gente vai falar de vários assuntos que envolvem esse tema. E para começar, a nossa repórter Cris Campos foi saber mais detalhes sobre essas fases reprodutivas do homem e da mulher. Fala aí, Cris! É isso mesmo, Bruna. Quando o assunto é reprodução humana, surgem várias dúvidas sobre o nosso famoso relógio biológico, não é verdade? Por isso, hoje eu vou conversar com dois especialistas para esclarecer tudinho pra gente. Na mulher, a idade reprodutiva começa na puberdade e vai até a fase adulta. O início é a partir da primeira menstruação, em geral por volta dos 10 anos de idade. Já nos homens, a idade reprodutiva começa por volta dos 12. Afinal de contas, qual é o período ápice da mulher que ela está propensa a ter filhos? O período ideal para a mulher ter seus filhos seria entre os 20 e os 25 anos. Por quê? Porque nesse momento está mais fértil, seus óvulos novos de excelente qualidade e seu aparelho reprodutor ele já está preparado do ponto de vista adulto para albergar bem uma gravidez. Não que ela não possa engravidar antes dos 20, ela pode, tá? E também depois dos 25. Só que esses períodos eles levam a problemas. Por exemplo, depois dos 25 anos já começa a haver um pouco a perda da qualidade do óvulo. E essa perda é importante, né, doutor? A gente pode falar que tipo é como se fosse um sinal de alerta. A produção vai cair, a qualidade do óvulo cai? Isso, a qualidade do óvulo cai ao longo do tempo. Então a mulher pode ter uma dificuldade maior de engravidar. E quando é essa idade, quando ela determina, fala, não, agora é hora de ter filho e já passou dos 35, como é que faz? Existe uma forma de contornar? Bom, o que a gente recomenda é sempre que a mulher adote hábitos de vida saudáveis, isso também contribui para que ela mantenha uma boa fertilidade e fica tentando naturalmente. A gente tem como fazer alguns exames previamente para saber como é que está a situação do óvulo? Através de exames sanguíneos, principalmente a dosagem de dois hormônios, o FSH e o AMH, que é o hormônio antimileriano, e através do ultrassom transvaginal, para contagem de folículos ovarianos, a gente consegue determinar a reserva ovariana. Vamos conversar agora com o Dr. Ulisses Albuquerque, que é urologista, para entender melhor. Então, Cris, diferente das mulheres que têm um período mais curto, os homens não, ele passa vários anos com uma vida reprodutiva ativa. Porém, do mesmo jeito nas mulheres, ali entre os 20 e os 40 anos, o homem ele tem uma facilidade maior de reprodução. Depois dos 45, a gente já diz que tem uma idade masculina avançada, idade paterna avançada. Eu conheço casos de mulheres que engravidaram entrando na menopausa. É um risco muito grande. A menopausa é um termo que indica o momento da última menstruação da mulher. Porém, o termo técnico que a gente utiliza mais é o climatério. É um período em que a mulher vai perdendo aos poucos a sua capacidade reprodutiva hormonal. Então a gente tem que dizer que a mulher nos seus 42, 43, 45 anos, ela ainda está produzindo hormônio normalmente, ela se mantém normalmente do ponto de vista de produção de estradiol, que é o principal hormônio da mulher. Mas quase sempre nessa idade os seus óvulos praticamente já entraram
em falência. Então os ovos eles entram em falência muito mais precocemente do que a produção hormonal do ovário. Para o homem não existe essa falência, a gente pode dizer o oposto da menopausa para os homens seria a andropausa, mas existe um outro termo mais adequado, né? Isso. O homem não para, não tem esse período. Isso, o homem ele tem um declínio da produção, tanto hormonal como de espermatozoide. Muitas vezes a pessoa acha, não, eu estou com declínio, então eu vou tomar testosterona para poder aumentar a minha capacidade reprodutiva. O oposto, tá? É só você pensar, mulher que toma remédio anticoncepcional, o que ela toma? Hormônio, tá certo? Ela toma um hormônio para diminuir sua capacidade reprodutiva. E o problema é, algumas vezes usa tanta testosterona que aí depois zera a capacidade reprodutiva. Estilo de vida saudável. Então, quanto mais a saúde global melhor estiver, melhor vai estar a saúde reprodutiva. Muito obrigada, Cris. E aqui no estúdio, a gente também vai falar de reprodução humana, só que dando agora um destaque a um assunto que é o sonho de muitos casais, a gravidez. E quando esse desejo de engravidar, por alguma razão, não é possível de ser realizado pelo método natural, que é a relação sexual, tem também outros métodos. E a gente está recebendo aqui no Sempre Bem a doutora Lilian Sério, que é ginecologista especializada em reprodução humana, né, Lilian? Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar pelo coito programado. Como que é? O coito programado, a pessoa ovula espontaneamente, só que a gente faz um estímulo da ovulação com medicações. Então ela vai ter relação em casa, volta depois para ver se ovulou realmente e aí a gente espera o atraso menstrual ou não. Vamos falar de inseminação intrauterina, como que funciona? A inseminação é basicamente o mesmo estímulo da ovulação de um coito programado, vamos dizer assim, às vezes um pouco mais de medicação, porque a gente quer que essa mulher ovule mais de 3, 4 óvulos para aumentar a chance dela engravidar. Quando esses óvulos estiverem num tamanho bom, a gente dá uma injeção e depois dessa injeção, depois de 36 horas, ela vai ovular. Depois que ela ovular, umas 4 horas depois, a gente faz a inseminação. Fertilização in vitro é o mais famoso? É o mais famoso, que seria a gente induzir a ovulação, só que dessa vez com muita medicação, porque a gente quer que essa mulher produza o máximo de óvulos que ela conseguir. E antes dela ovular, a gente aspira esses óvulos e junta com o espermatozoide no laboratório. Então, nesse mesmo dia que coleta o óvulo, o marido coleta o sêmen e faz o embrião no laboratório. Os embriões que formarem, depois de 3 a 5 dias, dependendo de cada situação, a gente transfere os embriões para dentro da mulher, do útero da mulher. E doação de óvulos? Doação de óvulos fica restrita para os casos em que a paciente ou já está na menopausa ou ela tenta o tratamento, a gente estimula e ela não obtém nenhum óvulo, ou ela obtém óvulos de má qualidade que não formam embriões, normalmente para as mulheres mais velhas ou mulheres que já estão na menopausa precoce, vamos dizer assim. Ela pega óvulos doados de uma mulher mais jovem, essa doadora tem que ter até 35 anos e ela é desconhecida. E uma coisa que tá bem na moda, assim, que a gente ouve falar que as mulheres estão fazendo bastante, que é congelar os óvulos, né? Como que funciona isso? Isso, o congelamento de óvulos é praticamente o mesmo tratamento da fertilização. Assim, o primeiro passo é igual, a gente estimula os óvulos com as medicações, quando eles estão num tamanho bom, a gente aspira e deixa eles congelados, não vai utilizar naquele momento. Ah, por quanto tempo, Lilian? Indeterminado, o tempo que você quiser que ele fique congelado. Bom, e ainda falando de fertilização, agora a gente tem uma história bem emocionante, vamos conhecer? Gente, essa daqui é a Daniele, tudo bem? Tudo bem. A Daniele tem uma história aí com tratamentos para engravidar. Eu queria que você contasse pra gente por que você teve que optar por um tratamento para tentar engravidar, Daniele. Na verdade não foi uma opção, né? Foi uma imposição. Infelizmente, eu só tive essa última possibilidade. Tentei engravidar durante um tempo, naturalmente, o primeiro ano que os médicos sugerem. Depois disso descobri que tinha endometriose, fiz uma cirurgia por vídeo. Após essa cirurgia eu cheguei a engravidar 2 vezes naturalmente, mas eu perdi. Depois disso eu não engravidei mais naturalmente e eu fiz alguns exames que constataram que eu tinha uma baixa reserva ovariana. Então eu precisava correr contra o tempo, eu não tinha tanto tempo. Cheguei a fazer a primeira vez, deu certo, mas aí eu perdi novamente. E aí a gente fez uma série de investigações onde ficou constatado que eu tinha trombofilia.
Né? A trombofilia, você tem que usar alguns medicamentos durante toda a gestação para que não cause trombos e assim não tenha nenhum tipo de dano para o bebê. Sim. Fiz uma nova transferência embrionária com os embriões remanescentes da outra, né, da primeira fertilização, mas não deu certo, mesmo usando os medicamentos. Então foram 2 fertilizações que você fez? Aí agora, foi uma fertilização e depois uma transferência embrionária. E aí, novamente, eu tive que fazer uma nova fertilização desde o início. E aí essa nova fertilização? Aí deu certo. Aí você conseguiu engravidar. Olha aqui. Aqui está o resultado dessa fertilização. E me fala uma coisa, você passou por muitas dificuldades. Você pensou em desistir em algum momento? A gente sempre pensa em desistir, porque é um caminho bem doloroso, né? Mesmo com todas as indicações médicas, você fazendo todos os exames, todos os procedimentos, usando todos os medicamentos que os médicos indicam, você tem que estar preparada para não dar certo nada. Para frustração, né? Exatamente, é um sentimento de incapacidade constante. Então a gente sempre pensa em desistir, mas pelo menos para mim era muito mais difícil desistir do que continuar. Então não tinha como realmente desistir. Que conselho que você tem para dar para as mulheres que estão passando por esse momento assim de tentarem engravidar e não estão conseguindo, ou terem que optar por um tratamento? Olha, principalmente cuidar da saúde emocional. É muito desgastante, é um tratamento que muitas vezes ele não é curto, né? E você tem várias frustrações. Então, para você saber lidar com isso, é muito complicado. Então, é importante você ter um apoio. Apesar de você ter essa rede de apoio da família, do seu companheiro, mesmo assim é uma dor muito particular, porque é o nosso organismo, mesmo a gente tendo a consciência que não é porque quer, que, né, racionalmente a culpa não é minha, mas você se sente culpado, você tem esse sentimento, então você tem que saber trabalhar com as frustrações para poder seguir sempre em frente. Sim, e olha, então nós aqui do Sempre Bem desejamos para você, assim, muita saúde e muita felicidade para você e para o seu bebê que agora tá com 8 semanas. 8 semanas, vai dar tudo certo, viu? Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Pois é, gente, e assim como a Daniele, que queria ter filhos e fez esse planejamento até conseguir realizar o sonho dela, tem muita gente que possui outros sonhos. E é por isso que eu fui até uma Pague Menos para dar um recado sobre planejamento familiar. Confere aí. Você sabia que o planejamento familiar é o direito à informação, à assistência especializada e ao acesso a recursos que permitem optar livre e conscientemente por ter ou não filhos? E dentro dessas escolhas está também o direito de optar pelo método anticoncepcional mais adequado. Foi pensando em oferecer mais informação e assistência farmacêutica sobre esse tema que a Pague Menos, em parceria com a Sandoz, está realizando o programa Vida Saudável Clinic Pharma Planejamento Familiar. Essa ação acontece durante o mês de fevereiro e busca dar mais detalhes sobre os mais diversos métodos contraceptivos, como a tabelinha, o preservativo, o diafragma, o dispositivo intrauterino, a esterilização, entre outros. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, venha ao Clinic Pharma da Pague Menos e se informe. Essa ação pode te ajudar a ter mais acesso à informação sobre métodos de concepção e contracepção. Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. E o Sempre Bem de hoje continua agora com o quadro Beleza Express. Hello, meus amores, olha quem tá aqui. Me chamo Diana Holanda e eu estou em mais um vídeo do Beleza Express. Nesse vídeo, vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer um delineado gatinho, tá? Tem 3 tipos pra você fazer esse delineado, tá bom? Tem o em gel, tem o em canetinha e tem esse que eu vou usar pra vocês. Você sempre vai olhar para o seu cantinho da lateral do seu olho e sempre vai marcar o fim da sua sobrancelha com esse cantinho lacrimal aqui do olho, tá bom? Então você vai posicionar o pincel desse jeito aqui e vai fazer a primeira marcação. E vamos fazer agora a segunda parte do delineado, tá bom? Que é o triângulozinho para preencher esse primeiro traço que a gente fez, tá ok? Então vamos lá. Ó, a marcação fica desse jeito aqui, esse triângulozinho mais afiladinho, né? E aí você pode puxar o seu olhinho e ir construindo esse delineado.
Gente, é super importante que você não fique, ai meu Deus do céu, não consegui fazer porque um tá de um jeito e o outro tá de outro. O interessante é você fazer e praticar, tá? Nunca vai ficar 100% igual. Essa pontinha aqui, ela ficou um pouco mais gordinha e essa aqui ficou um pouco mais fininha. Você pode estar utilizando de uma água micelar para poder fazer a construção, né? E corrigir, tá bom? Deu as batidinhas e tá pronto. É só selar com pó compacto, que a gente já fez a correção do nosso delineado. Tá aqui o resultado pra vocês. Nosso delineado. O que é que vocês acharam, gente? Eu achei que ficou maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Reproduzam em casa, tá? E até o próximo vídeo do Beleza Express. Ai, ficou lindo esse delineado nos olhos, viu? Adorei. Bom, gente, no próximo bloco tem mais Sempre Bem, viu? A gente vai falar sobre fertilidade, infertilidade, métodos contraceptivos e muito mais. Até já! Não há vento que nos detenha, porque as flores também sabem lutar. Em cada uma de nós, uma força. Em todas juntas, a grandeza. No coração, uma certeza. O nosso caminho é a gente que faz. E pouco importa se o chão for duro, a gente sabe voar. Vamos juntas no evento feminino mais gigante do Brasil. 12º Encontro de Mulheres Pague Menos, de 16 a 19 de maio. Amor é o que nos faz gigantes. Eu nunca senti o meu cabelo tão forte quanto agora. E essa força eu não encontro em qualquer lugar. Novo Super Condicionador 3 Minutos Milagrosos, Força e Reconstrução. Sua fórmula Pro-Vitaminas age onde o cabelo mais precisa, deixando ele até 10 vezes mais forte. Eu só tenho essa força quando eu sinto a força do meu cabelo. Novo Super Condicionador Diário 3 Minutos Milagrosos. Pantene. Força é beleza. Ô filho! Pai, a pasta de dente tá ficando azul. Você tá usando o Colgate Total 12 Saúde Visível? Sim, é que você me deu. Por que isso acontece? Porque a nova fórmula tem uma tecnologia que faz o creme mudar de cor, deixando a espuma azul, pra você poder ver que toda a sua boca está protegida. Legal. O que você tá fazendo? O grupo vai adorar ver seu sorriso azul. Ah, não, pai, não. Nova Colgate Total 12 Saúde Visível. Saúde para toda a sua boca. Com o novo Rexona Torcedor Fanático, toda vez que você joga, ele protege. Joga, protege. Joga, protege. É isso. Você joga, ele protege como nenhum outro. Novo Rexona Torcedor Fanático. Máxima proteção para quem vive o futebol. E o Sempre Bem tá de volta. E a gente começa esse segundo bloco falando de fertilidade e infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. A nossa repórter Ladine Campi foi descobrir quais são os fatores que afetam diretamente nesse assunto. Vamos conferir? É isso aí, Bruna. Hoje nós vamos falar de um assunto que para muitos é visto como um tabu, mas que é super comum. Afinal, 50 a 80 milhões de pessoas no mundo são afetadas com a infertilidade. E digo mais, aqui no Brasil não é diferente. São nada mais, nada menos que 14 milhões de pessoas. Bom, eu convidei a doutora Raquel e o doutor Eduardo para tomar um café da manhã e falar um pouco mais sobre esse assunto. Doutora, esse é um problema que acomete principalmente as mulheres? Na verdade, Ladine, esse é um conceito antigo que se tinha, né, na sociedade e que hoje em dia os estudos mostram que não, que 30% das causas de infertilidade são do homem, 30% são das mulheres, 20% é do casal, ou seja, os dois vão ter problema, e 10% são causas idiopáticas que a gente não sabe. Então, na verdade, das causas femininas, quais são as que a gente mais vai se preocupar? 35% são causas ovulatórias, que é o principal, dividido com causas das trompas, né, que são as tubas uterinas, então a gente pode ter problemas nessas trompas, e 35% também é de causa de infertilidade feminina. A endometriose é responsável por 20% das causas de infertilidade feminina. E aí a gente sobra 10% para poder ficar com as causas idiopáticas.
Doutor Eduardo, e já que esse estigma da infertilidade relacionada à mulher está cada vez mais se dissolvendo, já se sabe que os homens também são responsáveis pelos casos de infertilidade. Exatamente. Isso, na verdade, ainda é um problema, né? Porque os homens, eles buscam, né, o atendimento médico de forma muito tardia, né? Eles não gostam de reconhecer que eles podem estar contribuindo no problema, né? Sempre é mais comum você ver primeiro avaliar as mulheres, os homens ficam em segundo plano, quando na verdade todos deveriam ser avaliados de forma concomitante, né? Juntos, porque são problemas, como a Raquel bem falou aqui, é quase meio a meio, né? É uma divisão bem homogênea. Bom, e além desses fatores já citados, a gente sabe que a qualidade de vida também interfere muito na fertilidade, não é verdade? Verdade. Né? Na verdade, hoje em dia, é tudo um conjunto. Tudo na nossa vida a gente vai ter que ver todos os fatores, né? E hoje em dia o nosso estilo de vida é o principal com relação à infertilidade. Para o homem, muito mais importante do que para a mulher, tá? A questão do estilo de vida. E aí essa parte eu deixo com o Eduardo para falar muito bem. Mas para a mulher também, a obesidade é uma das causas que mais leva à anovulação, ou seja, a falta de ovulação da mulher. E essa ausência da ovulação, como eu falei antes, é uma das principais causas de infertilidade feminina. Para ter uma alimentação saudável, o máximo possível. E o tabagismo, que é uma coisa que é muito mais frequente hoje em dia, né? Que também afeta muito a fertilidade. Mas mais a parte masculina, né, Eduardo? A parte masculina é bom ressaltar que, como eu falei, a célula masculina ela está em constante multiplicação e em números abundantes. Isso faz com que elas sejam bem mais fragilizadas, bem mais sensíveis. Então, o estilo de vida tem um impacto negativo de forma muito interessante, né? Desde o uso de drogas, álcool, cigarro. E a obesidade, sem dúvida, talvez seja a principal causa, né? A obesidade, ela lesa o testículo de diversas formas, tá? Seja pelo aumento do calor local, né? O acúmulo de gordura na região genital altera a temperatura, que o testículo é um órgão muito sensível à temperatura, não é à toa que ele fica no saco, né? Que é fora do corpo do homem para poder ter uma temperatura mais adequada. Há também nos pacientes obesos alterações hormonais muito comuns, né? Uma baixa da testosterona, aumento de hormônios femininos e também há um aumento do estresse oxidativo, né? As pessoas obesas, elas têm um consumo metabólico diferente, geram muito radicais livres, que hoje no mundo moderno a gente está muito exposto a esses radicais livres, que são produzidos pelo nosso corpo e pelo meio ambiente e que prejudicam a produção. Os cremes para rosto são essenciais para manter a pele sempre bem hidratada e protegida. E os produtos dermocosméticos da Genano são referência de alta qualidade e inovação. Um dos destaques é o creme para redução de rugas, que possui ácido hialurônico, oferecendo um efeito lifting em 10 minutos. Você também precisa conhecer o creme clareador facial da Genano, que devolve a coloração natural da pele e favorece o rejuvenescimento. Basta aplicar o produto em todo o rosto, pescoço e colo, na pele limpa e seca até a sua completa absorção. Genano é melhor porque funciona. Genano, tecnologia em cosméticos. Todo mundo sabe que existem vários métodos contraceptivos que ajudam a evitar uma gravidez indesejada. Mas você sabe a eficácia de cada um deles? E como eles agem no seu organismo? É o que a gente vai saber agora com a ajuda do ginecologista, o Dr. Daniel Diógenes. Tudo bem, doutor? Tudo bem. E a Lilian, que está de volta aqui ao Sempre Bem desse domingo. Tudo bem, Lilian? Tudo bom. Bom, então eu queria que vocês começassem falando como que a gente sabe qual que é o método contraceptivo mais indicado pra gente? Na verdade, deve procurar o seu ginecologista, mas a priori qualquer método poderia servir para todo mundo. O que a gente tem que ver são as contraindicações. Então, talvez uma patologia ou a idade, ou se já teve um infarto, uma trombose, e aí você excluir qual o método que você não pode usar. Lilian, você trouxe um anel vaginal aqui para mostrar pra gente que, apesar de ser muito eficaz, ele ainda não é tão utilizado, né? Exatamente. O anel vaginal nada mais é do que essa argolinha que a gente introduz na vagina e ele fica liberando hormônio aos poucos por 21 dias. Então, a própria paciente, né, ela introduz o anelzinho pela vagina e ele vai ficar lá dentro da vagina.
E aí libera esse hormônio por 21 dias, depois a paciente mesmo retira o anel e fica 7 dias sem ele, que é a pausa para menstruar. Diferente do DIU, que a gente coloca dentro do útero, né? Aqui dentro do útero a paciente não tem como retirar e que ele fica por mais tempo, dependendo do tipo, de 5 a 10 anos, né? Mas tem alguns mitos em torno desse anel, né, Daniel? Apesar de ser um excelente método contraceptivo, existe o medo de se introduzir o anel, de se retirar o anel. A paciente não se conhece, não conhece a região genital. Isso é uma questão cultural que tem que ser esclarecida, porque esse é um método excepcional. Existe o medo da atividade sexual, da perda do anel dentro da região vaginal. Essa região é uma região que não tem como você perder esse anel. Então tem que ser esclarecido, é um método excepcional e deve ser incentivado o uso desse tipo de contraceptivo. E falando em pílula de emergência, né, a pílula do dia seguinte, que não deve ser usado como um método contraceptivo, mas às vezes as pessoas acabam utilizando. E aí quais são as consequências? Exatamente, não é para ser usado como método contraceptivo, porque a eficácia é muito baixa, em torno de 80%, e quanto mais você usa a pílula, menos eficaz ela vai ficando. Se a paciente usar demais, isso pode aumentar a chance dela ficar infértil no futuro com problemas na ovulação. E sobre os métodos contraceptivos definitivos, a gente pode chamar assim? A laqueadura e a vasectomia, doutor? Sim, são métodos antigos, né? São métodos que são utilizados há muito tempo. A laqueadura consiste na interrupção das trompas, você corta a trompa, liga essa trompa, então a trompa é um canal que comunica o ovário ao útero e que permite o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então na hora que você faz essa secção anatômica, você impede esse encontro. Esse é o método definitivo feminino. O método definitivo masculino, que é a vasectomia, você faz uma secção, corta o canal deferente, que é o canal que leva o espermatozoide do testículo para a uretra e daí para o meio externo. Então o espermatozoide continua sendo produzido, assim como a mulher continua ovulando, mas esse óvulo não encontra o espermatozoide e o espermatozoide não consegue sair na ejaculação. Muito obrigada, viu, doutores? Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. E falando em contraceptivos, a gente foi para as ruas para saber quais são os métodos mais utilizados na atualidade. Vamos ver? Eu comecei usando o anticoncepcional em comprimido e não me adaptei com ele, tive vários efeitos colaterais. Aí eu parei de usar e me indicaram alguns outros, mas eu preferi usar um método mais natural. Então eu prefiro usar a camisinha, a tabelinha, que aí eu me sinto mais confortável e meu organismo com mais tranquilidade. No meu caso, o mais fácil é o anticoncepcional. É mais fácil de carregar, ter sempre comigo a bolsa, aonde quer que eu vá. E no caso eu sempre ponho um despertador para me lembrar o horário. Eu não tenho tempo de ficar indo em ginecologista e para mim o anticoncepcional foi sempre mais fácil. Atualmente eu utilizo o método, a pílula, não é? E realmente foi a que eu mais me identifiquei. Mas em virtude da segurança, a sensação de conforto, porque os outros métodos, por exemplo, injeções, não é? Eu não me sentia segura psicologicamente. O anel, eu não me senti confortável e o meio da pílula foi o que eu mais me senti confortável. Eu utilizo a pílula anticoncepcional como sendo o método mais seguro, que eu acredito que ele é, e também porque ele faz bem para a minha pele. Eu tomava o comprimido de anticoncepcional por 5 anos e nunca me adaptei. O fato de eu ter que tomar um comprimido todos os dias no horário fixo realmente me incomodava, além de me dar fortes enxaquecas. Mesmo, principalmente momentos que eu ia ter TPM, ou então que eu ia trocar, né, a cartela. Então eu procurei minha médica para procurar um método anticonceptivo que fosse melhor para mim. E ela deu a ideia de eu colocar um DIU. Eu já uso o DIU há 1 ano, realmente eu não tenho nada a reclamar. Ela disse que eu poderia até sentir algumas cólicas no mês que eu coloquei o DIU, mas eu nunca senti nada. Realmente eu sigo minha vida normal, como se eu não tivesse nada, mas eu tô lá com o método anticonceptivo me dando aquela garantia todo mês que não vai acontecer nada. Eu hoje em dia uso preservativo, já faz 3 anos que eu deixei de tomar pílula. Mas tem injeções de hormônio, chips, a gama de métodos contraceptivos é enorme. Por isso, a gente vai desvendar agora alguns mitos e verdades sobre esse assunto. E a gente está recebendo o ginecologista André Nóbrega. Tudo bem, André? Tudo bem, Bruna? Então vamos começar com o nosso mitos e verdades. As pílulas provocam acne e mais pelos no corpo? Isso é mito ou verdade? Isso é mito, Bruna. Na verdade, é o contrário. As pílulas fazem, em muitos casos, melhorarem a questão da acne e oleosidade. Então, e ainda falando de contraceptivo oral,
É verdade que ele pode dificultar a gravidez? Também é outro mito, né? A gente sabe que hoje existem doenças que dificultam a fertilidade, como é o caso da endometriose, e uma das maneiras de se tratar a endometriose é com o uso do contraceptivo, do anticoncepcional. E em relação ao DIU, é verdade que ele só pode ser usado por quem já engravidou? Isso também é um mito. A grande verdade é que os DIUs também mudaram, evoluíram bastante, né? Aquele DIU que usa o cobre, que é utilizado há algumas décadas, ele sofreu algumas alterações. A gente tem um outro tipo de DIU, que é o DIU com hormônio. E assim, o tamanho dele também é muito pequeno. Se a gente observar, o útero da mulher tem mais ou menos essa configuração, na grande maioria das mulheres, ele fica nessa região aqui. Então, a questão não é o número de filhos ou se a mulher teve filho, mas esse tamanho do útero. E é verdade que quem usa DIU pode ter dor durante a relação sexual? Também é um mito, né? A posição do DIU, ele fica dentro do útero. A relação sexual acontece na vagina, já a relação sexual não atinge a posição do DIU, né? Então isso também é um mito. O preservativo, ele é o único método contraceptivo que também previne de doença sexualmente transmissível? Sim, o preservativo é um método que ele não tem a mesma eficácia do que as pílulas, do que o DIU, do que os outros que a gente tem conversado aqui, mas ele tem uma vantagem de prevenir contra doenças que transmitem na relação sexual. Tem algum método contraceptivo que pode ser usado pelo homem e que é eficaz? A gente evoluiu pouco, né, nessa área, né? Hoje, praticamente, a gente tem o preservativo e a vasectomia, que é um método quase que definitivo. Depois de algum tempo que ela foi realizada, ela se torna um método irreversível, né? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, doutor André? Prazer. Bom, e agora vem aqui que eu tenho um recado para você. Olha só, você sabia que 1 em cada 4 pessoas acima de 40 anos tem algum nível de escape de urina? E que cerca de 6 milhões de mulheres no Brasil têm incontinência urinária e utilizam absorvente menstrual porque ainda não conhecem uma solução segura e discreta? Mas esse problema, gente, está resolvido, porque a linha Plenitude Femme está mudando a vida de muitas mulheres, oferecendo segurança para uma rotina sem restrições. A linha completa com protetor e absorvente para incontinência de leve a moderada oferece um produto super feminino com cobertura suave e macia. O formato respeita as curvas do seu corpo e vem em 3 diferentes tamanhos para cada necessidade. O Plenitude Femme Protetor Médio é o mais fino da categoria e garante absorção melhor do que o absorvente menstrual com o formato de um protetor diário. O Plenitude Femme Absorvente Ultra é indicado para incontinência leve a moderada e possui rápida absorção também em formato de protetor diário. E o Plenitude Femme Absorvente Noturno é indicado para incontinência moderada a intensa. É a opção ideal para quem busca máxima proteção em um formato alongado que também se ajusta na calcinha e oferece proteção extra contra vazamentos. Se você busca conforto e proteção, já sabe, linha Plenitude Femme. Seguro como você precisa, discreto como você gosta. E no próximo bloco, a gente vai falar tudo sobre o ciclo menstrual. Até já! A menstruação ocorre durante a fase reprodutiva da mulher. E é um assunto que ainda gera muitas dúvidas. Por isso a gente está aqui com a ginecologista e obstetra, a doutora Thalita Nascimento, para esclarecer essas dúvidas pra gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer estar aqui. Prazer. A gente vai falar então de menstruação. Muitas mulheres não gostam, outras já gostam. No meu caso, eu adoro ficar menstruada. Por que a gente menstrua? Bem, todas as mulheres menstruam mensalmente, porque existe uma camada interna no útero que é o endométrio. Esse endométrio todos os meses fica gordinho para receber uma implantação de uma possível gestação e quando a gestação não ocorre, ela descama mais ou menos ali na segunda parte do ciclo menstrual, gerando a menstruação. E qual que é a idade considerada normal para a primeira menstruação?
Normalmente a menstruação ocorre nas meninas dos 10 anos e meio até os 15 anos e meio. É uma faixa etária que a gente considera bem normal de ocorrer. E antes disso, a gente tem que se preocupar? Como que é? Sim, o ideal é que se os sinais de que vão ocorrer uma possível menstruação, que é o aparecimento das mamas ou dos brotinhos mamários e os pelos pubianos, quando começam a ocorrer bem precoce, ou até mesmo a menstruação com 8 anos, quando ela começa já a dar sinais, né, antes dos 10 anos, como eu tinha falado, é bom procurar o ginecologista porque pode ser sinal de uma puberdade precoce. E quanto tempo é o normal, assim, de um fluxo? Normalmente, a gente considera normal um fluxo de 2 a 8 dias. Algumas fontes dizem que até um dia é normal. Até um dia? Até um dia é normal. Com um volume ali de mais ou menos 20 ml a 60 ml, o fluxo todo. Então, é justamente isso que eu queria te perguntar agora. A gente tem que se preocupar quando o nosso fluxo é muito intenso ou muito baixo? Sim, com certeza. Muito baixo, nem sempre. Mas muito intenso quando isso é uma modificação. Quer dizer, ela sempre menstruou ali nos 3 dias, 3, 4 dias e de repente passou a menstruar 8 dias. Quer dizer, mudou o padrão que ela tinha. Quando há uma mudança com um volume muito excessivo, o ideal é você procurar a causa, procurar o seu ginecologista, né? A gente tem aqui, inclusive, alguns exemplos, né, de fluxo. Esse aqui é considerado um fluxo baixo. Um fluxo normal. Os próprios absorventes, algumas marcas, elas já vêm demarcando aonde é a maior área de fluxo, certo? A gente considera normal quando ele passa um pouco dessa área, mas não há extravasamento, nem para as laterais, nem para as bordas. Esse aqui é um fluxo pequeno, que normalmente é comum nos primeiros e nos últimos dias. E esse aqui já é um fluxo aumentado. Você vê que já é uma tendência a ir para as bordas e possivelmente essa mulher tem uma tendência a trocar mais vezes absorventes. Aqui a gente trouxe um noturno porque algumas mulheres sentem a necessidade do noturno mesmo ao longo do dia. E tem mulheres que só usam o absorvente noturno porque se sentem mais seguras. A gente também trouxe aqui para ilustrar o absorvente interno, né? Que esse aqui é o tamanho médio, mas isso vai muito de acordo com o fluxo e a adaptação da mulher. E esse aqui é o coletor menstrual. O coletor menstrual, ele, se você puder observar aqui, ele tem uma demarcação. Dessa forma, a gente consegue mensurar melhor como é que está o volume do fluxo. Agora vamos falar de um assunto que é meio chato, que é a TPM. Qual que é a relação menstruação, TPM? O que acontece com o nosso corpo, os nossos hormônios? Pronto, os hormônios eles tendem a ter uma elevação para que ocorra essa camadinha interna do útero, fique mais gordinha, né? Como a gente tinha falado. Quando a mulher vai menstruar, esses hormônios têm uma queda bem rápida que ocorre, causa alguns desequilíbrios e aí vem a TPM. Então tá bom, doutora, muito obrigada, viu? Obrigada. E agora tá chegando o Fica a Dica de hoje, que vai ser sobre a saúde íntima da mulher. Confere aí. É isso aí, a boa saúde íntima da mulher é importante principalmente para prevenir doenças, né? E você, quer ver o seu dinheiro render? Então tem que buscar os produtos que você gosta, sempre com os melhores preços, né? O quadro Ofertas da Semana traz essas super promoções que só a Pague Menos tem para você. Olha só. Eu vim até uma Pague Menos para mostrar todas as ofertas que você só encontra aqui. A Estação do Sol segue firme e forte nesse mês de fevereiro. Por isso, venha viver o verão plenamente com todas essas promoções que você confere agora. Para preservar a saúde da pele, leve o protetor solar Expertise FPS 30 de 200 ml e ganhe o protetor solar Expertise anti-rugas.
E na compra de um protetor solar Cenoura e Bronze Kits FPS 50 de 110 ml, ganhe outro protetor solar Cenoura e Bronze FPS 30 de 110 ml. Para refrescar nesse calor, leve 3 e pague 2 no desodorante Nivea. Deixe seus cabelos mais bonitos com o condicionador Pantene Summer Restauração de 170 ml, que está com super desconto e você ainda ganha uma ampola Pantene. E para deixar a pele lisinha e macia, leve o kit Venus Spa com um aparelho e 2 cargas e ganhe um lindo necessaire de praia. Quer dentes branquinhos e protegidos nesse verão? Eu também, viu? Então olha essa mega promoção. Na compra de um enxaguante bucal Total 12 Clean Might de 500 ml, leve grátis um creme dental Total 12 Clean Might de 90 gramas. E na hora da higiene do bebê, leve 4 e pague 3 nas toalhas umedecidas Hugs Max Clean. Gente, são muitas ofertas esperando por você, então vem pra Pague Menos e aproveite! Viva o verão plenamente! Pague Menos, amor é o que nos faz gigantes. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas se você perdeu alguma matéria ou quadro ou quer rever alguma dica que a gente deu aqui hoje, entra lá no nosso portal e nas nossas redes sociais. Compartilhe as nossas matérias, faça comentários, dê as suas sugestões. Afinal de contas, você é parte da nossa história, viu? Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo domingo. Fique agora com a mensagem cheia de amor do Padre Reginaldo Manzotti. Um beijo, tchau! Olá, você que me acompanha pelo Sempre Bem. Meu abraço carinhoso e espero que goste do assunto de hoje. Não existe quem consiga amadurecer rodeado somente de ovelhas dóceis e obedientes, pois são as diferenças que nos tornam únicos e especiais. Se prestarmos atenção nas opiniões controversas, manteremos a mente em desenvolvimento e a vida em movimento. Infelizmente, muitas pessoas confundem argumentação com imposição. E filho, nem todos são obrigados a dizer amém a tudo que dizemos ou pensamos. Você precisa entender que dar a sua opinião não é ditar regras e impor suas ideias, mas sim estar disposto a escutar, com educação, a opinião do outro.